você chega pra um lugar onde você sabe que teve uma história horrível, você, né, sugestiona ecos daquela história ali. Obviamente é um lobisomem. Não tem muito o que se comentar. Não importa de onde vem, a sensação é real. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. What's your name? Satan. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e hoje a gente vai falar sobre histórias dos ouvintes. Você viu que eu quase me perdi aqui no meio da abertura, né? Um aconteceu comigo pra fechar aí o ano. Eu acho que vai ter mais um programa, vai ter espacinho para mais um programa, mas considerem um fechamento aí proto-oficial. Pra me ajudar temos aqui Marcos Keller. Iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Sem ela é o meu pior castigo. Catinha, Lua vai. Aconteceu comigo, a Lua foi. O Andrei vai muito cortar isso. Keller. O Andrei, você aqui. está aqui ainda? Vai se fuder. Também aqui também. Léo Mitocondria. Olá, irmão, eu tô quieto aqui, não cantei e nem vou cantar. Não se preocupe. Continua a música, pô. Não, jamais. Só se for em japonês, né? Temos aqui ela também, Tupa Guerra. Olá! Enfim, eu não só saí da geladeira, como eu saí da geladeira para gravar um Aconteceu Comigo e eu tô muito empolgada. Vocês não têm noção de como eu tô empolgada de gravar esse programa. Tá mesmo, né? Ela tá dando até gatinhos, assim. Eu nunca tinha me ligado que a Tupá nunca tinha gravado um Aconteceu Comigo. Eu me sinto chocado. Eu já tinha te pedido pra gravar uma vez. Olha que filha da puta, máscaras mais de uma vez, inclusive. Ô, Tupá, você tem que entender uma coisa, filha. Minha cabeça, eu não sei. Eu não tenho memória nenhuma. Desculpa. Peço perdão pelo vacilo. Então é isso. Pra quem não sabe, Aconteceu Comigo as histórias que os nossos ouvintes mandam e a gente vai aqui dissecá-las e tentar dar explicações ou pedir pro ouvinte procurar um terreiro ou a igreja, né? Que é que geralmente termina as histórias. Acontece às vezes, né? Sim, exatamente. Então vamos lá pros recadinhos e a gente já volta para as histórias dos nossos ouvintes. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, penúltimo episódio do ano. E só gostaria de lembrá-los e agradecer a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Vocês sabem que foi um ano que demandou muito esforço nosso, a gente teve muita coisa, a gente comprou um computador novo pro Rafael, a gente comprou uma pá de microfones novos pro pessoal, pagamos servidor e os servidores não estão baratos. Além, é claro, de muitas outras coisinhas que demandam aí na produção do podcast. Lembrando que, caso você queira escutar os episódios sendo gravados ao vivo, você pode ter acesso aí ao nosso grupo secreto caso você apoie a partir de R$4, que não impacta no bolso de ninguém, tá bom, gente? Se você quiser ou puder, fique à vontade aí, entre no apoia.se/confidencial ou entra lá no nosso site que vão ter vários links aí pra você acessar essa página e, enfim, se tornar um colaborador, se tornar um apoiador.
E pra você que quer colaborar de outra forma, a gente vai em janeiro. Eu já deixei a Priscila Guerreiro avisada e engatilhada sobre isso. Vamos ter mais uma seleção de pauteiros. Então, caso você se interessa muito por esses assuntos, quer se aprofundar nesses temas e, em contrapartida, ajudar a gente, essa é a sua oportunidade. Então, fiquem espertos nos recadinhos dos próximos episódios, né? No caso, dos do ano que vem, e também nas nossas redes sociais. Tá bom, gente? Lembrando que os pauteiros fazem um trabalho fundamental para a elaboração de todos esses episódios. Sem eles ficaria muito difícil a gente fazer e com certeza, se a gente fizesse, ia ficar muito menos rico do que eles são atualmente. E é claro, precisa de uma responsabilidade grande, já que existe um compromisso com a gente de fazer um trabalho legal, que entregue nos prazos e por aí vai. Mas eu prometo pra vocês que é extremamente tranquilo. Ninguém pega uma segunda jornada de trabalho, muito longe disso. Uma colaboraçãozinha de 1 ou 2 horinhas na semana já conseguimos aí com todo mundo junto fazer pautas excelentes, semanais e bastante ricas. Então, caso você queira ter essa experiência, ver como é que funciona pautas nossas, você entra aí pra seleção de pauteiros, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem aí com o podcast e é aquilo. Se prepare que hoje a parada vai ficar tensa. Então tá, galera, diferente de outros aconteceus comigos, eu sempre confuso esse plural. Eu gostaria de fazer aqui algumas regras para os nossos ouvintes e a gente também aqui, a gente alinhar os nossos pensamentos e não faz parte da letra musical que o Keller tava cantando. Que é o seguinte, gente, primeiro, a gente vai, a primeira regra é, o que o ouvinte está dizendo a gente tem que levar em conta que é verdade. Não tô falando que, por exemplo, sei lá, o ouvinte viu um fantasma. Não quer dizer que o fantasma estivesse ali. A gente pode arranjar aí argumentos céticos e tal. Mas a gente tem que acreditar que... do relato, né? Exatamente. A gente não pode duvidar que a pessoa viu. Certo. Não duvidar da realidade da experiência. Sim. É nóis. Exatamente. E lembrando também que vamos tentar aí fazer os relatos serem lidos até o final. Podemos fazer comentários muito sucintos à pessoa que está lendo, mas vamos evitar quebrar os relatos, e senão a gente vai perder a linha de raciocínio dele e acho que não fica legal. E segundo que, pra quem tá mandando relatos, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, mas não é o objetivo de debochar, diminuir as histórias, porque a gente sabe que se vocês estão mandando, são histórias muito importantes e tal. É óbvio que algumas histórias, elas aí vão ali na quebrar barreira da zoeira, porque são histórias muito malucas, mas que a gente, em contrapartida, a gente não está falando que a pessoa tem algum problema mental, nada nesse sentido. Às vezes até pode, mas no sentido sério, do tipo, poxa, às vezes a pessoa tava ali num estado muito esquisito e tal, poxa, pode procurar um psicólogo e tal, mas a gente não vai, porra, você é maluco, vai se tratar. Quer dizer, a gente pode até falar, mas não nessa intensidade como eu tô falando agora, de exemplo. Todo mundo certo, então? Beleza. Sim, senhor. Beleza, nossa, ficou todo mundo sério. Quem quebrar a regra vai... O quê? Vai pagar uma prenda. Vai entrar o cavalo bêbado pra cantar música, né? O fantasma na tua casa. Não chega de Aí música. você tem que dar bolo e cerveja pra ele. Nossa, essas piadas internas antes de gravação não funcionam durante a gravação. Ah, é verdade. Foi mal. Pesquisem como que é o nome? Não, é pra incentivar o pessoal a pesquisar sobre isso. Pesquisem sobre o cavalo fantasmagórico do país de Gales, que é tradicional do Natal. Beleza, vamos lá então. Primeiro comentário... calma aí. Relato. É isso aí. Então o Amaro Júnior, nosso ouvinte, ele mandou aqui o primeiro relato. E ele se chama Carmen. Tudo começou quando eu tinha 4 anos. Morava em Santa Cruz de Capibaribe, cidadezinha quase desconhecida de Pernambuco. Lá há uma rua onde apenas familiares meus moravam, com exceção de uma única casa. Era a última casa desta rua que moravam meus tios, Geraldo e Carmen, e meus primos, Jefferson e Henrique. Acontece que meu tio era fisiculturista, caraca, que
irreverente e acabava chamando a atenção de muitas mulheres. Com a vaidade subindo a cabeça e com a cabeça fraca de um homem levado pela vaidade, acontece que ele não era o mais fiel dos seres humanos. Várias foram as noites em que minha tia Carmen dormia aos prantos com meus primos, pois sabia de todas as traições, mas mesmo assim não conseguia deixar meu tio, pois em sua crença religiosa, o casamento era para sempre. Léo, comentário sobre a religião agora? Não? Não, agora não, vamos despegar Ok. depois. Gente, vamos, seriedade, vamos lá. Tá bom. Passar por tudo aquilo não estava sendo fácil para ela. Anos dedicados a uma vida de esposa devotada e mãe amorosa. E ainda assim, seu marido não reconhecia seu valor, preferindo ter outras mulheres, etc. Meu Deus do céu. Amaro, ele gosta muito de detalhes. Certo dia, ela sentiu o peso ficar um pouco mais insuportável. Ela sabia que meu tio tinha uma arma em casa. Ela acordou, foi para a cama com os meninos, como sempre fizeram nas noites em que meu tio estava ausente. E assim que os meninos adormeceram, ela resolveu dar fim à própria vida. Meu tio chegou em casa por volta das 4 da manhã e bateu na porta cada vez mais insistentemente até perceber que sua esposa não o atendia. Em dado momento, entre batidas e gritos cada vez mais fortes, ele ouviu a voz de um de seus filhos que disse: "Pai, a mamãe não quer acordar." Ele, então, notou que algo não estava certo. Bem, algum tempo depois, meu tio acabou sendo preso como suspeito e passou um longo período na cadeia, onde minha mãe, que sempre cuidou dele desde pequeno, ia visitá-lo e lhe levava comida e roupas. Lembro-me que ele sempre fazia barquinhos de papel para mim com embalagens de cigarro de outros presos. Cara, essa história, ela tá muito... Parece um filme, cara. Lembro... Tá. Eu não entendia porque meu tio estava lá, e isso não me deixava triste. No dia do funeral da minha tia, vi rostos tristes e lágrimas de dor, mas tinha apenas 4 anos e também não entendia o que estava acontecendo. Anos se passaram e meu tio casou outra vez. Seus filhos cresceram com grande mágoa da mãe por tê-los abandonado. Ele se mudou para a cidade de Caruaru e iniciou a vida nova. Se tornou um comerciante de sucesso e morava em uma grande casa de 2 andares. Eu e minha família mudamos para a velha casa. Nessa época eu tinha 9 anos e, obviamente, já entendia muito bem o que se passava por ali. Sempre me senti inquieto e perturbado na casa e sempre dormia com dificuldade. O clima era pesado demais. Aparentemente, apenas eu me sentia assim. Várias e várias noites acordava de madrugada e pedia para minha mãe ir até o quarto acender a luz, pois nosso quarto não tinha porta e ficava de frente para um sinistro corredor. Outro fator que não contribuía em nada para diminuir meu desconforto era que a única televisão colorida da casa ficava no quarto dos meus pais. Era 1994 e nem todos tinham mais de uma TV em casa, que era justamente o quarto onde a tragédia tinha acontecido. Certa noite fiquei só em casa e fui para o quarto assistir TV. Era por volta das 8 da noite e de repente senti algo estranho no ambiente. Era como se o ar do quarto estivesse se tornando pesado e eu não conseguisse me mexer. Fiquei aterrorizado. Tudo que conseguia fazer era mover os olhos e olhar para a porta do quarto. Era como se alguém estivesse lá, olhando para mim. Essa sensação terrível durou cerca de 5 minutos, um dos 5 minutos mais longos da minha vida, e só cessou quando ouvi uma batida na porta. Nesse momento, consegui me mover novamente e partir em disparada para atender a porta. Minha mãe me viu ofegante e pensou que eu estivesse brincando pela casa, como fazia vez ou outra à luz do dia. Não contei nada daquilo para ela ou qualquer outro familiar. Minha mãe não acreditaria e o resto da família é extremamente religiosa e não veria com bons olhos. Passei 3 anos naquela casa até nos mudarmos para Caruaru. Enquanto isso, a vida seguia para meu tio. Ele era pai de mais 2 meninas agora e tudo parecia tranquilo em sua casa, mas as aparências enganam, segundo ele. Como a casa era gigante, ele tinha uma pequena fábrica de camisas e haviam muitos funcionários lá. Era algo não tão grande em termos de negócio, por isso os funcionários acabavam se tornando também amigos dele. Certa noite, ele desceu as escadas e foi até a cozinha tomar um copo d'água. Foi quando um grito de horror se espalhou pelos cômodos e todos os funcionários que estavam naquele dia foram em seu socorro. Ao chegar na cozinha, encontraram meu tio desmaiado. Depois de fazê-lo acordar, perceberam que ele estava nervoso e trêmulo. De acordo com ele, ao chegar à cozinha, viu uma criatura de quase 3 metros de altura, totalmente negra e com os braços abertos como se fosse atacar. Não tinha forma definida nem rosto. Disse que a figura parecia estar coberta com um manto negro ou tinha asas sob os braços, tal qual um morcego. Não tinha total certeza, só sabia que era a coisa mais assustadora que já viera até então. O fato se repetiu novamente, só que no local onde ficavam as máquinas de costura. Certa noite, ele foi até o salão dos costureiros, que estavam fazendo serão novamente, e foi até uma das máquinas que estava quebrada no canto mais escuro da sala. Enquanto mexia em algumas engrenagens, sentiu algo tocar suas pernas. Ao olhar para baixo, viu uma figura negra novamente, só que dessa vez emergindo das sombras,
e usando suas pernas como apoio para se erguer. Ele gritou e desmaiou novamente. Ao acordar, disse que era muito similar à criatura que tinha visto tempos atrás. Mas dessa vez, ela parecia ter uma expressão em sua face negra. Era como se estivesse dando um grito de ódio ou algo do tipo. O tempo passou e o fato não voltou a se repetir. Pelo menos que ele tenha confessado. E é isso. A história do Amaro. E aí? Interessante, eu gostei do monstro no final, assim, da criatura, né? Vou chamar de monstro, da criatura no final. Gostei. Quando a primeira descrição dele, e agora eu vou aproveitar pra fazer um jabá, me lembrou um devorador de alma. Um jeitão assim, sem rosto ali, meio não tem nada definido. Pra quem não conhece, a gente tem um podcast aí do Horrores Urbanos que fala sobre isso. Eu aproveitei pra fazer o jabá. Mas me lembrou mesmo, tá? Falando sério, me lembrou mesmo. Essa ideia que eu acho interessante, essa questão de dar uma criatura que não mostra muita afeição inicialmente, assim, sabe? É algo bem assustador isso, né? Você não sabe o que esperar dali. E aí, Keller? Não, desculpa, vai tupar. Pô, primeiro que história pesada, né? É sempre muito difícil, assim. Lidar com essas questões, assim, como se diz, depressão é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito forte quando você sabe, por mais que a história tenha acontecido quando ele era muito pequeno, quando você sabe desse tipo de atmosfera em casa, assim, e tal. Então, a presença que ele sentiu no quarto pode ou ser realmente uma presença, ou pode ser um pouco essa sugestão, assim. Só que, claro, ele não sentiu outras vezes, tal. Então, é muito difícil dizer, mas que é muito... Nossa, que história pesada, assim, tipo... É poxa. O clima que fica, né? E realmente, às vezes, obviamente não é nem de perto a mesma coisa, assim, mas sei lá, tipo, a minha casa no Brasil já foi assaltada mais de uma vez, e eu lembro que logo depois que assaltaram a primeira vez, por algum tempo a gente ficava ouvindo, parecia que tinha uma presença em casa, assim, tipo, a gente ouvia passos de noite, como se tivesse alguém andando na casa e não tinha ninguém, então, não totalmente, assim, super claro, mas sabe aquela impressão, assim, provavelmente porque a gente tava... Enfim, a gente sabia que a casa tinha sido assaltada há pouco tempo e tal. Então, eu sei que muitas vezes o cérebro da gente realmente traz isso, assim. Mas, claro, eu também não tô dizendo que... Porque eu sei também, eu conheço várias pessoas que são médiums e que veem coisas, então... E aí, Keller? Louco, hein, cara? Que pesada a situação mesmo, assim, não é uma coisa fácil. Nunca é, né? Eu tenho até uma parada que eu tava conversando com uma galera que 2016... Foi um ano difícil, 2017 tá sendo também, principalmente porque eu perdi muitos conhecidos, né, por ser professor e tal, pra suicídio, e é uma parada que sempre me assusta e me bota pra pensar, né. Então eu imagino que é tipo uma bomba mesmo, que cai e atinge todo mundo que tá em volta e tal, então meus sentimentos pra família toda aí que tem uma luta pra enfrentar que nunca acaba, né. E... dá pra dividir essa história em 3 momentos, né? O primeiro momento é o fantasma na casa, né? A presença na casa, que a gente chama de fantasma aqui, mas ele é só uma presença que realmente bate muito com sugestão. Se você chega pra um lugar onde você sabe que teve uma história horrível, você, né, sugestiona ecos daquela história ali. Não tô dizendo que não possa ter e tal, dependendo da tua cosmovisão, mas você sugestiona aquilo, e se você é criança, é uma parada muito louca, que criança, quando ela tá, sei lá, brincando que é um unicórnio, ela realmente acredita que é um unicórnio, e ela é um unicórnio, né? Ponto final. O que ela tá sentindo ali é verdadeiro. Então é por isso que muitas coisas na nossa infância, assim, elas pareciam mais firmes, que realmente eram. A gente não tem essa divisão entre mundo da imaginação e mundo material tão palpável. Então eu não digo que não seja uma presença forte, né? Porque realmente foi uma forma dele traduzir a história que aconteceu ali em sensação. Até porque, desculpa, que ela é só... Até porque essa questão da presença, né, que não necessariamente uma entidade específica, mas a questão da presença, dá pra gente entender tanto uma coisa mais cética de que, não, é só a mente traduzindo todo esse trauma e essa questão toda de alguma forma entendível, enfim, alguma forma pra processar tudo isso, quanto de uma forma, quanto se você tiver essa visão mais mística de que não, que realmente era presença, às vezes, não necessariamente da pessoa, às vezes só esse eco do que aconteceu no lugar, né? É interessante que foi legal isso que a Tupá colocou, de ter a visão tanto cética quanto mais crente, assim, né? O resultado acaba sendo o mesmo, sabe? Em questão de que você vai estar ali, você vai estar com um incômodo, da mesma forma. Aqui você vai estar mais frágil, né? De qualquer maneira. Então, no resultado é o mesmo.
sabe? No material mesmo, assim, né? Independente se você tá acreditando ali ou não, se é só uma influência que tá fazendo na tua cabeça por causa do que ocorreu, a sensação ruim vai ser a mesma. Essa é a parte real que não se tem dúvida, né? A sensação do mal-estar, né? Isso não faz diferença, né, do que causou. Sim, isso é importante mesmo lembrar, porque às vezes tem essa coisa de que, foi uma sugestão, como se estivesse relativizando. Não interessa se foi uma sugestão, o terror foi real, né? Sim, a sensação que é bem, acho que acabou comentando aí no início, né? O relato, ele é verdadeiro, porque a pessoa viu, assim, não necessariamente, não estou falando desse caso em si, mas de todos, em geral, a pessoa viu. Então, ela ver algo, ela sentir algo, isso é verdadeiro, isso é real, porque ela teve a sensação mesmo em si, então ela sofreu mesmo ali, né? Então não pode diminuir, independente do que foi o causador, né? Sim, e aí, né, tem a outra parte do relato, que é essa criatura negra, em forma ameaçadora, né? Que aí também, se a gente for partir pra parte de uma sugestão, aposto, né, que o tio se sentiu culpado pra caramba pelo que aconteceu. Acho que não há como não sentir, né? Até mais porque ele sofreu uma parcela de pena de justiça com relação a isso, né? Chegou a ser preso e tal. Então, mesmo socialmente, ele foi imputado alguma responsabilidade sobre isso que aconteceu, né? Então, você pode até falar que foi mesmo. Com o tempo, isso vai sendo alimentado e você acaba tendo momentos onde extravasa essa representação, né? Principalmente momentos noturnos, né? Que é de silêncio, momento de que ele tá ocupado com uma parada, mas ainda tá com o pensamento na cabeça, então você pode puxar isso. Mas se for pra gente levar, por exemplo, uma coisa, não vou nem dizer mística, mas vou dizer de outra forma, me lembrou muito é um yokai japonês chamado Noperabo. Conhece, André? Não. Conhece, Léo? Sim, conheço, continue, conheço. O Noperabo, ele é o fantasma, é tipo um yokai, né? Um espírito, sei lá. Você nunca sabe o que é as coisas japonesas, né? Se elas são espíritos, se elas são animais vivos, o que é aquilo, né? Pode ser. Mas exatamente. não tem como saber, acho que nem eles sabem. Mas ela é uma entidade que às vezes ela normalmente ela aparece sem rosto, né? Algumas vezes negra e aparenta ser humano comum, normalmente algum parente da vítima que morreu, alguma coisa assim, e às vezes eles ficam sem rosto ou com uma pessoa sem rosto, né, o cabelo lembrando e tal, não confundir com, acho que não sei se é Majin, que é a Mojima, que é o Texugo, né, que também faz essa parada. E tem uma versão interessante dele que é o da Viagem de Chihiro, né, aquele yokai da máscara, né? Sim. Sempre esqueço o nome dele. Que ele tem uma outra característica, que ele pega parte da personalidade ou do sentimento das pessoas que estão em volta, né? Ele se alimenta disso, no caso. Sim. Né? Até, eu sei que pode parecer meio feio eu fazendo jabá no meio de um conto ser bem tenso, mas que nem eu falei do Horrores Urbanos, da questão dos Devoradores de Almas, Sim. O Pablo mesmo, ele fez um episódio sobre isso no Perabo. Foi daí que eu lembrei de quando tava falando dessa questão de não ter face e tudo. Isso é extremamente assustador. E até é interessante que lá, o Pablo, sendo cético, também mostra essa questão de que não importa muito a diferença se a origem do que causa, a sensação é real, o problema em si vai ser real, né? E é muito comum essa ideia de não ter rosto, que isso assusta ainda mais, que você não consegue decifrar aquela criatura que tá ali. E você pode fazer até uma outra leitura, né? Que ele tentou evitar esse problema de várias formas, né? Por isso ele não tem rosto, né? E tal. E aí, tanto é que ele fala que não tinha rosto, mas ele sentiu uma expressão de ódio, né? Uma expressão de raiva. Então eu não vou dizer que, sei lá, é o fantasma da Dona Carmen, né? Uma coisa assim. Não vou nem chegar nesse ponto. Apesar de que se você pegar algumas linhas espiritualistas, por exemplo, trabalham com a possibilidade de ser, né? Por causa do suicídio, né? Você vê o espiritismo fala que você tem lá os umbrais, né? E tal. E tem uma outra parte do relato que o André acabou dando uma ocultada, que tinha cheiro de podre, né? Que também tem essa coisa do cheiro ser uma coisa muito presente. Então, também é possível, né, levar pra esse lado se você for pro lado believer. Mas eu gostei de lembrar do Noperabo, né? Que inclusive eu ouvi pelo Horrores Urbanos também. Sim. Esse é o podcast jabá do Léo Mitocondria. Sim. Esse episódio foi feito sob medida, é isso? Por isso que ele me chamou, ó. Sabia. Bom, obrigado. De nada. Quer adicionar mais alguma coisa, Tupá? Não. Belezinha.
Posso só falar mais uma coisa, Andrei? Pode. A Karen Litwin, né? Acho que é Litwin, não sei como é que fala, Karen, desculpa. Aqui no bate-papo ela falou sobre essa questão da casa também, né? Disse que teve uma casa onde ela viveu ou esteve, que depois do furto ela ouvia tudo quanto é tipo de barulho ali em volta, né? Batendo com isso que a Tupá falou que a gente fica impressionado, né? Com as coisas que acontecem no lugar e às vezes causa isso, mas o medo é real ainda, né? Sim. Fala. Tá, não, eu queria falar que o Amaro tá aqui comentando, inclusive, que ele está ouvindo a gente falar da história dele. E que ele comentou também que a atual esposa do tio dele já sonhou muitas vezes com a esposa falecida, então, pra adicionar um pouco mais nessa coisa. Que, claro, pelo lado cético, você pode dizer, isso porque, né, sabe da história, blá 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 blá, mas é o que é o que vocês falaram mesmo. O lado believer tem a presença, né? Então, qualquer uma das duas explicações, os sonhos, os pesadelos continuam acontecendo e o medo continua sendo o mesmo, né? Sim. É bom a gente falar também que o relato da pessoa, é sempre bom a gente deixar isso claro, assim. O relato da pessoa é sempre limitado ao ponto de vista dela e é o que ela quer passar. Então, por exemplo, a história do relato do Amaro deixa bem claro que ele acredita que de todas as conclusões sobrenaturais que a gente tá falando aqui, principalmente porque ele começa a história falando sobre o suicídio. Ele poderia só ter falado, então... Ele associou isso, né? Exatamente. Isso claramente na história mesmo, ele falando, ele não falou, eu associo ao suicídio. Mas só pelo fato da forma como ele conta a história, que ele situa antes, ele contextualiza isso, já mostra que ele é believer nisso, pelo menos, né? Isso aí, Amaro. Isso aí. Junte-se aos bons. Beleza. Não seja tão satanista. Não use drogas. É legal que são os believer que às vezes usam, né? Mas enfim. Vamos pra próxima história. Olha o Leão do Proerd participando do podcast. Minha Casa, da Cláudia Jansen. Eu imagino que é Jansen que lê. Me desculpe se eu tô lendo seu nome errado. Oi, pessoal. Meu nome é Cláudia Jansen e eu adoro ouvir os episódios de vocês. Quem me apresentou foi meu filho, que fala com o Andrei pelo Face. O nome dele é Diego Jansen. Abraço pro Diego, que o Diego é muito bacana. Casou recentemente, teve filho recentemente. A dona Cláudia também é muito bacana. Bom, ouvi o episódio acima, vibrei. Queria contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava com meu filho de 26 anos. Estávamos sentados no sofá da sala à tarde, conversando. Eu não lembro bem o assunto, quando ouvimos um barulho. Não identificamos o que era. Meu filho disse, eu não lembro bem, mas que a minha fisionomia mudou. Que eu levantei do sofá, fiquei de costas para a parede, indicando meu braço esquerdo para a porta aberta e dizendo: "Não me interessa quem é você. Pode sair daqui. Aqui é a minha casa e quem manda aqui sou eu." Numa voz bem firme, mas sem gritar. O barulho cessou imediatamente e pedi: "Fechem a porta e não voltem." A porta se fechou sem bater, ficou encostada. Voltei e sentei novamente no sofá. Meu filho estava de pé na minha frente, estático, sem palavras. Eu olhei pra ele e falei: "Que foi? Parece que vi um fantasma?" E ele me contou tudo o que tinha acontecido. Eu particularmente não me lembro de nada, porém ele não esquece. Eu sou espiritualista holística, acredito em anjos cabalísticos e todas as forças energéticas do mundo. Do mundo? Olha aí, mas será que... Tipo... Enfim. Força pra caralho, hein? É muita força. É muita força. Cara, isso é legal porque eu já tive umas histórias próximas, mas eu não vou contar por aqui. Mas bacana. Todo mundo agora ficou tipo, vai, André. Não. Isso aí... Mas, cara, eu gosto porque por morar no Rio de Janeiro e tal, tem essa história de espiritismo, umbanda. Então, pra mim sempre foi muito comum ter esse tipo de relato envolvendo, sei lá, tipo, uma hora você tá falando com a pessoa e outra hora aquela pessoa não é exatamente aquela pessoa. E é interessante porque quando a pessoa é cética, ou enfim, eu duvido, eu não acredito, eu acho estranho, pra quem já passou por isso, sabe que às vezes até a própria fisionomia da pessoa muda, né? Então é algo bem bizarro, não é como se a pessoa simplesmente... Tem um vídeo no YouTube, um meme que viralizou há muito tempo atrás, sei lá pra idos de 2008, 2009, que era de um cara supostamente médio em alguma TV ao vivo
do Oriente Médio e o cara do nada tem um ataque que começa a rolar no chão e o apresentação com a cara de cacete, o que tá acontecendo, cara? Só que era um charlatão, né? Tipo, dava pra perceber que o cara tava inventando aquilo. Só que esse tipo de caso que eu tô citando aqui, eu acho que também casa com essa história da Cláudia, é bem esse outro tipo, né? Do tipo que não tem tanta explicação assim, né? Obviamente que o cético ele vai atribuir isso a outras coisas, mas é interessante. O cético atribuiria a quê? Que eu gostaria de ouvir do nosso amigo. De mim, né? Pra mim, né? Você está representando todos os céticos, tome cuidado. Do mundo. Todos. Todos, até os que eu sou contrário, né? Porque tem muito cético aí, muito errado. Céticozão. E como cético, eu vou dizer que pode ser qualquer coisa. Que fácil assim, né? Tá fácil ser cético para caralho, né? Tá muito bom. Não, mas porque só um relato assim, não dá pra você pegar e afirmar nada que seja no sentido, claro, você tem a crença ali, você já vai, né, pô, normal, isso é natural, não tô falando mal dessa questão, isso é natural. Agora, de restante, se você for sair do lado believer, digamos assim, você não vai ter só por um relato o que dizer, não, é porque aconteceu tal coisa, por causa disso, não, você não tem informação. Então, você não pode afirmar, até o cético que estiver afirmando qualquer coisa aqui vai estar errado, tá? Porque não tem informação. Mas o Richard Dawkins fala muita merda também por causa disso mesmo. Ele gosta de afirmar para um caralho. Mas você sabe, Raquel, o que o Richard Dawkins é mais do que eu e você, né, cara? Dinheiro? Sim. Depois que ele escreveu o Gênio Egoísta e falou sobre o meme, ele pode morrer, que tá tudo certo pra mim. Tá muito bom já. Enfim, vai, continuem. Não, então, é bem isso daí, né? Não dá pra afirmar em si nada, é só questão mesmo da experiência, do que teve. É simplesmente isso daí, né? Que nem o Andrei citou esse outro caso aí que o cara rolava ali, que você vê bem que é fake, né? Assim, que o cara tava fingindo, mas assim, eu sempre quando vejo algum relato assim, a não ser pessoas que eu já tenho uma certa noção de como é, né? Alguns, sei lá, pastores, alguma coisa mais específica assim que eu já olho torto, né? Eu sempre vou pensar, que nem no caso anterior, assim, que aquilo é verdade, aquilo lá, a pessoa de fato viu aquilo e de fato mudou teve aquela expressão diferente, de fato ela mudou. O que causou, não sei. E na verdade muitas vezes nem me interessa, viu? Porque o interessante é o que ela passou. Vamos analisar o que ela passou. Então eu sempre levo isso em consideração. Esse é o ceticismo correto. Essa é a posição do Lucas normalmente também. A gente tá muito bem servido de céticos aqui, né? Eu não sou um cético. Não. Cético zudo, não é o cuzão. Mas essa questão de você realmente mudar, né? Muda a expressão, muda não só a expressão do rosto, mas toda a linguagem corporal e tal. É muito comum, especialmente quando, por exemplo, quando as pessoas que acreditam que você pode incorporar ou que você pode ter alguma força, assim, é o que normalmente acontece quando, sei lá, você incorpora, você muda, você tá já com força dentro de você, então você vai agir de acordo com ela, né? Faz bastante sentido, assim, ainda mais essa questão da proteção e então, em alguma medida você pode dizer que ela fez ali um banimento, não importa se foi, né? Se foi ela ou se teve alguma outra força, alguma outra energia que agiu em cima dela, mas que ela conseguiu uma proteção pra casa dela naquele momento, isso foi o que aconteceu. Eu morava, na minha casa, rolava assim, sei lá, tipo, a porta abria do nada, sabe? Quando você tá em casa, a porta abre do nada, sozinha. Não sei não, Tupá. Não sei não. Nossa ideia. O Andrei, ele tem essas de falar que não sabe quando eu comento essas coisas normal, então vou fingir. É porque pra mim essas coisas são normais. Mas enfim, você tá em casa e tipo, a porta abre do nada, assim. Sem vento, né? A porta só abre. Aí eu tinha mania de falar, oxe, pode entrar aí. Ou, oxe, quem que tá entrando na minha casa e tal. Aí uma amiga minha, a gente tava assim, ela falou, não, Tupá, não pode sair convidando tudo que começa a abrir sua porta pra entrar pra sua casa. É melhor você... Ela virava e falava, não, se tiver vindo com boas intenções, pode entrar, senão fica do lado, de fora. E daí teve um dia que a gente tava assim, ela falou, só entra se for pra fazer o bem aqui dentro. Aí a porta fechou na hora, assim, eu falei, eita, esse daí não ia fazer o bem, esse daí foi...
A gente costumava zoar bastante, a gente falava o fantasma da nossa casa não era um dos fantasmas mais legais, o bicho quebrou um prato, foi palha, assim. Tipo, todo mundo saiu de casa, os pratos estavam no escorredor de pratos, normal, certo? Aí a gente chegou em casa de volta, a gente indo numa festa, a gente chegou em casa e tinha um prato quebrado no meio da cozinha, a gente... Vai ver, era fantasma de um grego. Não sei. Mas ninguém culpou você de ter trazido ele? Falou, viu o que você trouxe aqui? Ó, fica convidando. Ninguém falou assim. Não, não, ninguém reclamava dos meus demoninhos, não. Aquela casa. É porque casa antiga é uma coisa, né? Casa antiga faz muito barulho, tem dessas coisas, assim. Teve. Quebrar prato no meio da sala, a 3 metros do lugar. É normal na casa antiga. Casa antiga, né, gente? Sei lá. Eu fiquei pensando depois, será que a gente realmente. Que o prato. Vai que o prato tava mal encaixado nesse corredor, mas. Vai que o prato tava mal encaixado e ele explodiu no secador, né, cara? Acontece, cara, né? Eu já vi uma parada dessa acontecer uma vez, assim, o copo do nada dá uma estourada. Pode ser outras coisas, mas do nada, assim, do meu lado, assim, tava eu e uma galera da banda e do lado, ele estourou. A gente nem tava falando nada demais, ele só explodiu. Já tive do tiro da reta. Ele nem tava sei. Nem tava fazendo nada. Foi bizarro, né? Foi bizarro. Era um copo? Era um copo. Já estourou um copo do meu lado também. Então eu acho que deve ter. Se chama álcool, Tupá. Isso aí é comum nas regiões inglesas. Não, eu tava num trabalho de umbanda, não tinha nada de... Num trabalho de umbanda. Com certeza não envolve álcool, né? Não envolvia álcool. Então envolvia daime, mas não álcool. É só álcool que causaria isso, né? Outras não. Mas o copo explodiu sozinho, não tinha ninguém perto dele. Tá bom. Quer dizer, eu tava perto dele, mas enfim. Depois eu conto essa história. Mas realmente, eu acho interessante essa questão de atuar e de receber uma outra entidade ou alguma outra força, ou enfim, e fazer um banimento. Pô, achei essa história massa, achei interessante. Tupá, você não era cética? Você não era cética? Eu sou bem cética. Entendi. Mas André, essas coisas eu cresci, tipo, sei lá. O que aconteceu, né? Quem é você? Você amadureceu e deixou de ser cética? É isso que você quer falar? É isso mesmo? Não. Quando eu cresci indo em trabalhos de daime e cresci com pessoas à minha volta que sempre acreditaram nesse tipo de coisa. Então eu sei o suficiente desse tipo de assunto. Mas você acredita? Essa que é a pergunta. Não muito, não. Não muito. Eu já expliquei pra vocês que eu sou tipo à toa, gente. Eu não sou nem ateia, nem tipo, believer, assim. Eu tô no meio do caminho. Tem coisas que... Mas é difícil é difícil me convencer mesmo, assim. A grande maior parte das vezes, inclusive em trabalhos que eu participei, etc., eu acho que provavelmente ou é meu cérebro sugestionando, o que não tira parte da validade da experiência, ou alguma coisa que a gente ainda não conhece cientificamente, mas assim... Eu não acredito muito em mundo espiritual e essas coisas assim. Olha, mas, enfim. eu vou colar com a tua fala aí. Tô tentando puxar a Tupá de volta aí pro lado dos céticos, né? Pô, ela tá literalmente no meio do caminho hoje, né? Eu vou colar com essa fala do Tupá, porque assim, mesmo as experiências de todo tipo que a gente tem, normalmente ela tem mais de uma explicação, né? Até inclusive não vou lembrar se é o Phil Heine ou se é o Peter Carroll, às vezes eu confundo algumas coisas que os dois escreveram ao longo do tempo, que são magos do caos famoso, eles falam que um exercício importante é você ter sempre mais de um formato de explicação para as coisas. Então, tal coisa foi magia, beleza, mas pode ter sido azar, pode ter sido isso, pode ter sido a fé, pode ter sido Jesus, pode ter sido alien, sabe? Ele sempre propõe que você tenha mais de uma explicação para as coisas, porque a gente vive num mundo onde normalmente mais de uma explicação se encaixa, né? E isso é uma postura coerente com a ideia do caos, né? Que é você estar sempre aberto às possibilidades. Agora, sobre esse relato da Cláudia Maria Jansen, tem uma coisa que é bacana. Ela diz que ela acredita, né, na parada de anjo, né? Ela acredita nessa coisa de que somos assistidos / protegidos por inteligências superiores ou coisa assim. E esse perfil da fala dela tá muito próximo daquela característica clássica de mentor, sabe? Que eu particularmente não é minha praia, né? Mas que a galera fala que a gente tá sempre sendo assistido em trabalhos espirituais ou coisa assim por um grupo de indivíduos evoluídos ou sei lá o que fica tipo Big Brother, The Sims, te olhando, né? E vendo qual é que é.
A Wicca tem umas paradas dessa também, quando você traça o círculo lá de proteção, se você traça errado, ela fala, não, que os mentores, os espíritos guias, os... Gostei disso, não. É bizarro, eu acho. Observando. Ele fala que eles ajudam você, eles completam, eles consertam o que você fez de errado e tal. Mas eu já vi relatos parecidos, de tipo, aconteceu uma situação que a pessoa normalmente ela não teria como lidar, né? Não teria como lidar com aquilo, e ela convoca automaticamente, por treinamento ou sem querer ali, ela convoca algo superior para lidar com aquele problema. Eu já vi isso até em trabalhos assim mais complexos, de alguma coisa que tipo uma invocação, alguma coisa, não conseguiu o cara lidar com aquilo e ele teve que fazer, a galera que tava junto teve que fazer um outro trampo pra invocar uma coisa mais forte ou maior pra botar pra fora aquilo que ele não conseguiu pôr. Então é bem comum esse perfil. Então há jurisprudência na história da literatura oculta e tal pra esse tipo de coisa, né? E no caso da Maria, né, foi meio automático, né? Foi uma coisa automática, aconteceu e ela automaticamente ligou a parada e lidou com isso. Que eu acho muito parecido com até o que acontece às vezes comigo em pesadelos, sonhos. Eu tô em sonho, tem alguma coisa assim que eu não tô gostando no sonho, eu automaticamente faço um banimento no sonho, tá ligado? Porque eu tô tão acostumado a fazer isso fisicamente no mundo físico que pra rolar no sonho é muito, muito mais simples, assim. Você tem uma resposta automática pra lidar com aquilo. E normalmente, né, são respostas que representam o teu poder pessoal mesmo, né? Porque pra falar que quem manda naquela porra é você entendeu? Assim. É tua casa, é teu território, quem manda ali é você. Porque eu acho que é muito importante você fazer isso, inclusive, mesmo você sendo cético, sendo o que for, alguma vez no dia. Tipo, olhar no espelho e falar, quem manda na minha vida, quem manda nessa casa, quem manda nas minhas coisas sou eu. Um pouco de poder pessoal não faz mal a ninguém, né? Beleza, vamos então pra próxima história. Mistérios da Meia-Noite. É um relato mandado pela Vande Spot. Olá, amigos do Mundo Freak. Me chamo Vanderlei. É o Vanderlei Spot. E sou ouvinte do Mundo Freak há pouco mais de 3 meses. Agora deve ser 3 anos e 3 meses. Tenho acompanhado os podcasts novos quando são lançados e ouvir os antigos quando consigo. Assino cerca de 30 feeds. Bem-vindo ao meu mundo. Faço isso também. Mas considerem-se especiais pra mim, pois raras são as vezes que escrevo um e-mail. Vocês são demais. Começou bem, né? Começou muito bem, gostei. Já acabou o relato? Foi muito bom esse relato. Já tá muito bom até aqui. Mas, sem mais delongas, né? Vamos aos fatos que aconteceram comigo. Primeiramente, para contextualizar o acontecido, vale mencionar que eu sou agnóstico e bastante cético quanto a assuntos de natureza sobrenaturais. Resido em uma cidade pequena chamada Mafra, ao norte de Santa Catarina, que faz divisa com o Rio Negro, no Paraná. Aqui, nós somos pouco mais de 50 mil habitantes. Como qualquer cidade interiorana, sempre ouve-se dos mais velhos lendas de vários tipos. Aqui não é diferente. Moro no mesmo local há mais de 30 anos e desde bem pequeno já ouvia boatos de um lobisomem que rondava o bairro. Quando fiquei um pouco maior, 14, 15 anos de idade, eu comecei a prestar mais atenção nesses assuntos e acabei descobrindo que o meu vizinho da frente era o maior suspeito de ser o metamorfo em questão. O seu nome era Leocádio de Castro. Ó, o rei que foi amaldiçoado chamava Leocádio. Não é necessário omitir, já que duvido que um dia alguém daqui vai ouvir o Mundo Freak. Abraço pro pessoal de Mafra que tá ouvindo agora. Bota aí no comentário. Sou de Mafra. Comenta, por favor. O seu Leocádio tinha uma aparência que lembrava muito o personagem Heihachi Mishima da série de jogos Tekken. Sim, ele era igualzinho. Inclusive, nós o chamávamos assim. Pensar é uma merda, né? Era uma pessoa bem pacífica, casado, com uma penca de filhos. Por vezes eu achava que ele tinha um leve retardo mental, mas no geral era um velhote gente boa. Em um certo momento... inclusive é verdade, né? O Mishima é aquele velho com o cabelo do Bozo, não é? Cara, eu faço a mínima ideia que vocês estão falando. Não sei. Do Tekken. Acho que sim. Eu adorava Tekken, nossa. É que tem uma versão dele novo, né? Que ele tem o cabelo de V rachado, e tem uma versão dele velho, que ele parece o cabelo do Bozo. Bom, em um certo momento da vida, ele começou a dormir em cima de uma árvore na frente da casa dele. Eu sei, é bizarro. Mas ele tinha Mas ele tinha uma espécie de tábua de compensado colocada entre os galhos, e era lá que ele passava as noites. Diversas foram as vezes que, ao chegar da aula noturna, eu acabava levando um susto quando ele mexia comigo me cumprimentando. Até aí, só uma bizarrice.
Mas houve uma noite que um vizinho que morava de fundo com a casa dele me contou um fato no mínimo assustador. Segundo ele, em uma noite de lua cheia, ele ouviu grunhidos e gemidos estranhos no fundo da casa. Quando foi checar, Era deparou-se os gemidão do Zap. É o gemidão do Zap prévio, né? Quando foi checar, deparou-se com uma cena grotesca. Aí o cara foi checar. Eu gosto desse povo corajoso, né? Barulhos estranhos de gemido e grunhidos. Eu vou pro lado oposto, né? Pra onde você iria, Eu André? com certeza morria. Diametralmente oposto daquilo. Mentira, eu tenho história que eu já fui ver qual é que era. Graças a Deus não era. Eu não posso falar muita coisa também, porque às vezes eu vou ver o que é isso. Isso aí não é uma melhor coisa a se fazer. Tudo bem. Segundo ele, nessa noite de lua cheia, né, deparou-se com a cena grotesca ao olhar por cima do muro. Lá estava o senhor Leocádio, em posição fetal, nu, se contorcendo e emitindo sons assustadores. Meu vizinho jura que era o momento da destransformação. Mas você deve estar se perguntando: isso não aconteceu com você, foi com seu vizinho. Não estava me perguntando, mas obrigado pela... né? A coisa fica pior. Em diversas versões que já ouvi por aqui de histórias de lobisomem, é mencionado que o ser ataca galinheiros e que ronda residências onde há crianças pequenas. Pois bem, em meados do ano 2000, quando minha ex-mulher estava grávida de nossa filha e morávamos com minha mãe, houve uma noite em que ouvimos uivos e latidos medonhos. E quando fui checar pela janela, onde eu podia ver a esquina da minha rua, vi algo que parecia ser um cão. Porém, de tamanho bastante avantajado. Muito maior até que um ser humano. Ele parecia estar mexendo em algo no saco de lixo ou coisa assim. Estava cercado por um círculo de cães menores que pareciam não se aproximar por medo. Ele levantou a cabeça como se percebesse que eu observava. Ao ver a cena, cético que eu sou, ainda brinquei falando pra minha mulher: um lobisomem ali na esquina, haha. Não levou nem 10 segundos após eu fechar a cortina, ouvimos um barulho semelhante a um corpo pesado caindo muito perto da minha janela. Eu abracei minha ex-mulher assustado e imediatamente aquele uivo aterrorizante estava tão próximo como se estivesse ali. Nos abraçamos e não tive nem coragem de ir olhar, pois meu corpo travou. Acho que levei mais de meia hora para conseguir levantar da cama. Alguns meses depois, quando minha filha já era nascida, eu havia me mudado para outra casa que ficava nos fundos. Eu trabalhava no horário noturno, nos fins de semana, ficava acordado de madrugada vendo TV. Não tinha o hábito de trancar a porta. Cidade pequena, né? Já que o meu irmão mais novo geralmente chegava das baladas de madrugada e passava lá para conversarmos um pouco e tal. Eu sempre sabia quando ele chegava, pois podia ouvir os seus passos nas britas que tinha espalhado em frente à minha porta. Até que numa fatídica noite, passei o maior cagaço da minha vida. Lá pelas tantas da madrugada, enquanto a minha ex-mulher amamentava nossa filha no quarto, eu assistia a TV na sala como sempre, quando ouvi os passos de alguém se aproximando das pedrinhas. Sim, passos humanos. A porta estava encostada e quando os passos cessaram, apenas aguardei que meu irmão abrisse. Mas ele não abriu. Não ouvi passos de alguém voltando, seja lá o que fosse, estava parado na frente da minha porta. Aguardei mais uns segundos e resolvi ir olhar. Ao me aproximar da porta e colocar a mão na maçaneta, ouvi uma respiração ofegante idêntica à de um cão. Tudo o que conseguia fazer foi passar a chave na porta e continuar ali parado segurando a maçaneta com toda a minha força, pois algo a forçava para baixo. Eu sussurrei perguntando: "Você tá ouvindo isso?" E minha esposa respondeu: "Sim." "O que em nome de Deus é isso?" Subitamente a criatura, sei lá o que era, correu em direção ao muro lateral da minha casa, saltando um muro de cerca de 2 metros e pulando no terreno do vizinho. Ainda ouvimos ao longe suas passadas em corrida. No dia seguinte perguntamos ao vizinho se ele tinha visto algo, e ele respondeu que acordou com o barulho de alguém correndo em seu terreno. Não estou afirmando o que era, mas foram fatos bastante bizarros, tendo em vista que outros moradores relatam ter visto a criatura na rua em diversas ocasiões. O fato é que, depois de seu Leocádio divorciou-se e mudou de cidade, nunca mais ouvimos histórias semelhantes. Eita. Então é isso, gente. Muito obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tô... Enfim... O lobisomem, gente. Lobisomem é muito bom. Muito bom. Obviamente o lobisomem, tipo, não tem muito o que se comentar. É lógico, meu. Obviamente é um lobisomem. Lobisomem. Não tenho dúvida, né? É tipo o demônio do Jacaúna, o meu lobisomem, é isso? Vou começar a usar sempre. Não, mas assim, eu acho muito interessante o relato, porque assim, óbvio que pode só ser um monte de coincidência somado ao fato de você já tem toda essa coisa, assim, tipo, né? Quem nunca tem um vizinho que dorme em cima da árvore, assim? Não é uma parada muito normal, vamos... Vamos combinar, né? Que ajuda a aumentar esse clima, assim. Uhum. Então não dá pra... Mais que
assim, o relato é interessantíssimo, né? Tipo, é o tipo de coisa que é um monte de coincidência, né? A gente finge que é só coincidência. Não dá pra dizer que, tipo, não creio em bruxas, mas que elas existem. Pelo que elas né? Eu só quero lembrá-los que Leocádio é aquele que vem do leão. Uhum. Só quero lançar isso, que não tem significado nenhum, mas... Então não era um lobisomem, era um... Pode ser Lobisleão? Lobisleão. Não, lobisleão não. Um Leobisomem. Não, leosomem. Leosomem. Um leomem. É o Leosomem. Leobisomem. Were a Lion. Funciona melhor em inglês. Mas eu acho interessante, assim, como... Provavelmente é mais essa coisa da... Tipo, pô, cidade interior, tem cachorro grande, tem bicho, assim, e daí você já tá esperando, alguém te contou, não, lobisomem fica perto de casa onde tem criança, onde tem mulher grávida, criança pequena, e, tipo, você tem criança pequena, vou lembrar, quem tem criança pequena não dorme, né, então tudo isso vai colaborando pra criar o clima. E quem tem um lobisomem na porta ali também não dorme, então... Até aí dá na mesma. Dificulta, né? Você tem os dois ainda. Ou é falha, né? O lobisomem e atacar quando você tem criança pequena. Tipo, como assim, né? Cara, eu achei legal porque, tipo... você vê que é uma história que ele remoeu bastante, né? Ele pensou bastante sobre ela, né? Porque ele descreve ela muito bem, ele lembra como que ele se sentiu e tal. É uma coisa que ele reviveu várias vezes, né? E eu acho bacana porque... E até, você pode até dizer que não depõe tanto a favor também, mas eu gosto muito disso. Porque ele já criou até uma narrativa, né? Tal coisa aconteceu primeiro, tal coisa aconteceu depois, eu senti tal coisa, né? Porque ele pensou sobre isso, foi algo que inculcou mesmo ele, né? Uhum. Beleza. E a questão principal é, o seu Leocádio foi embora, as coisas pararam. Tem isso, né? Aqui na região que eu moro, tinha muita história de lobisomem. Não tem mais. Pelo menos eu não vi mais. Foi embora os lobisomens? Morreu? Então, não sei, se deve ter morrido. Pode ter sido. É porque tá ligado? Aqueles criadores de lobisomem. É por causa de... Aí vai causando isso. O pessoal vai criando lobisomem, vai mantendo, aí gera esses bagulho. É perigoso isso. Você tá louco? O que você tá falando, cara? Você nunca viu criadores de lobisomem? Também tô aqui. Oi? Sim, tem até uma cidade aqui de lobisomem. Aqui, né? Não sei onde que é. Mas é aqui do Brasil aí. Tem a cidade aí onde criam um lobisomem. E aí ficam criando aí que dá nisso. Vou pesquisar depois como mais por favor, porque não entendi. Sim. O pessoal cria lobisomem pra não chegar à extinção. Ele é tipo uma reserva protetora dos lobisomens. Sim, eles vão criando lobisomens. Mas animais em extinção, tem que cuidar, tem que tratar, mas tem que tomar cuidado que se algum deles foge, aí dá merda. Mas aí, tipo, se você cria lobisomens, assim, como que você faz pra criar lobisomens? Se os lobisomens, sei lá, é o 7º filho do 7... Aí você tem que, tipo, sei lá, você faz as pessoas terem muitos filhos? Como você... Deve ser um bom método. Varia, né? E isso é outra coisa legal. Pela história que ele tá contando, parece que é essa parada do 7º filho, blá blá blá, homem depois de trocentas mulheres, né? Parece ser esse perfil, porque tem essa história e tem o lobisomem pelo contágio, né? Que é uma outra parada que a galera acha que estava associada à raiva. Sim. Né, que é o lobisomem pelo contágio. O lobisomem pelo contágio é mais fácil de criar, né? E esse caso dele não parece ser pelo contágio, porque só tinha o seu Leocádio, né? Normalmente esses, assim, mais de cidadezinha, assim, tudo acaba sendo esses de 7º filho, sabe? Que é esses de ter que nascer do jeito certo, tudo ou do jeito errado, né? Pra poder virar, né? Mas aí era só o Leocádio correr 7 cemitérios numa noite, que aí tá de boa. Espetáculo. Quem enviou foi a Selma. Olá, freaks. Apesar de eu ouvir já há muito tempo o Mundo Freak, esse é meu primeiro e-mail. E como sendo este o primeiro, posso iniciar minha comunicação com vossas senhorias, relatando alguns fatos curiosos e assustadores que já aconteceram comigo. Quem sabe para um futuro aconteceu comigo, quadro que eu mais gosto do programa. Se assim acharem minhas singelas historinhas interessantes, ficarei honrada em participar. Tô gostando da linguagem. Surprise! Para entender melhor o teor dos relatos, já começo com algumas explicações. Trabalho no Teatro Municipal da minha cidade. O prédio já existe há mais de 50 anos e já foi de tudo. Concessionária, salão de eventos, depósito de material de construção, etc. Embaixo da plateia do teatro, hoje funciona uma escola de música e teatro,
que é exatamente onde eu trabalho. Mas durante os 5 primeiros anos de funcionamento do teatro, era um grande porão, onde você guardava todo tipo de coisa. Cenários velhos, cadeiras, material de escritório, enfim, todo tipo. Primeiro relato. Uma sombra na plateia. Esse primeiro relato aconteceu há mais ou menos 5 anos. Produzimos espetáculos de teatro com alunos e ao fim de cada apresentação recolhemos o material, guardamos tudo no depósito para as próximas apresentações. Enfim, foi numa noite de apresentação que acabou muito tarde e resolvemos por isso arrumar tudo no dia seguinte. Sugestão de um dos colegas, que é responsável pelo espaço do teatro. Como eu estava muito cansada, aceitei a sugestão de pronto. Disse que no dia seguinte, por volta das 8h30 da manhã, estaria lá para recolher o material mais leve e de tarde, depois do almoço, ele recolheria o material mais pesado. Dia seguinte, estava eu lá no teatro de manhã, muito sono e cansaço. O teatro estava todo escuro. Ninguém no local. Apenas as luzes de emergência clareavam um pouco o ambiente, o que para mim era suficiente para enxergar o que eu queria. Desci a escadaria da plateia e subi no palco. Comecei a dobrar as cortinas, colocar os materiais dentro das caixas, essas coisas. Lembro que estava um dia muito quente de sol, mas dentro do teatro estava muito escuro, tudo fechado e frio. Acho que por conta do ar-condicionado, ou pelo menos era o que eu pensava. Não sei porquê, eu comecei a me sentir meio desconfortável naquele lugar, sentindo muito frio, todo o espaço parecia ser maior do que era, aquele silêncio esquisito, até porque a plateia no dia anterior estava cheia, barulhenta, realmente tudo estava me incomodando. Lugares vazios, eu tava começando a sentir que estava sendo observada. Assim, uma sensação ruim apenas, um desconforto, uma vontade de sair de lá o mais rápido que eu pudesse. Comecei a apressar as coisas, coloquei tudo de qualquer forma na caixa, eu tava sendo, primeiro tudo dobrando com cuidadinho e tal, e daí no final eu já tava, só jogando as coisas dentro da caixa. E por 2 vezes, talvez por causa da pressa, mas eu tive a impressão de que eu tinha guardado algumas coisas por 2 vezes. Por exemplo, uma boneca de pano e um abajur. Pensei, putz, eu tenho certeza que eu já tinha guardado isso antes. Pensei isso, mas logo desencanei. Continuei arrumando as coisas. Estava realmente frio, mas o mais estranho é que eu não estava ouvindo o barulho do ar-condicionado. Comecei a sentir um medo inexplicável, uma sensação muito grande de estar sendo observada. E foi nesse momento que eu desisti. Deixei tudo de lado e fui saindo. Mas quando eu olho mais uma vez para a plateia, eu percebo que alguém estava sentado ali. E estava muito escuro, mas pela silhueta pensei em ser meu colega de trabalho. Saí xingando, poxa, você me vendo recolher tudo, nem para vir me ajudar, caramba. A figura apenas se levantou em silêncio. Eu não sei exatamente qual foi o meu sentimento naquele momento. Eu vi algo sentado na plateia, eu vi se levantar, andar alguns passos para a direita e desaparecer. Repito, estava escuro, podia ser alguém querendo me assustar, podia ser só meus olhos viciados pela escuridão, ou podia ser coisa da minha cabeça. Só sei que não fiquei mais nem um minuto lá, saí correndo aos tropeços, me senti num filme de terror, onde alguém me perseguia. Quando foi mais tarde, falei com meu colega o que havia acontecido. Não era ele, porque ele chegou só depois do almoço. O mais interessante foi o que ele me disse sobre a sombra que eu tinha visto na plateia. Ah, assim mesmo, às vezes o sombra vem visitar a gente. Ele dizia assim sem medo e até com bom humor. Você não é a primeira pessoa que fala sobre isso. O pessoal da limpeza também vê o sombra, às vezes. Pelo que ele me contou, pelo menos mais 2 pessoas já tinham passado por algo semelhante ao que eu passei. Um frio, um medo inexplicável, uma sombra sentada na plateia silenciosa com contornos humanos, que em um dado momento apenas se levanta e desaparece na escuridão. Eita. Pense. Cara, quando você falou, é o sombra, eu já pensei no ratinho, né, cara? Não tinha como não, né, cara? É isso aí, ratinho! Né? Aquela vozinha do Sombra. Cara, eu gostei bastante do relato. E teve um tempo que acho que a maioria dos ouvintes devem saber, mas eu me relaciono com teatro já agora faz um ano. Eu me relaciono com sombras. Com sombra. Sombras fantasmas que desaparecem. O melhor tipo de relacionamento. Né? E é engraçado como tem história disso em teatro, cara. É bizarro, assim, o Teatro de Mauá, que é um lugar aqui perto, tem história. O Teatro de São Caetano, que é onde meu tio trabalhava, tinha dia que nego ouvia gente cantando lá dentro. Então, é umas coisas, assim, muito loucas. Precisamos estudar teatro. Eu já ouvi, aí você falou do negócio de teatro, eu lembrei daí. Eu já ouvi falar que em teatro é comum ter isso, porque como é um local que as pessoas se expressam demais, então fica com muita emoção ali carregado, independente se é emoção boa ou não, então isso acaba atraindo. Bacana, é uma boa tese nessa aglomeração, assim. E não duvido, não duvido de nada. Porque essas paradas de teatro é bizarra, cara. E eu não sei se a grande maioria dos ouvintes já esteve num teatro, assim, especialmente nos teatros que são maiores. Depois da apresentação, assim, depois quando vai ficando sem ninguém, aquele silêncio, aquele lugar meio escuro, assim,
É fácil de ver coisa lá, viu? Tendo coisas ou não. Fácil. Agora eu achei interessante como ela falou que já tinham várias outras, o mesmo relato, né? Tanto é que o pessoal já tá conhecendo, já tem nome, a entidade, já é amigo. É quase que nem o fantasma lá de casa. E chama fantasma lá de casa, inclusive, né? Era o fantasma lá de casa. Ele andava também no segundo andar. O dia que ele andou no segundo andar foi um pouco mais assustador. Bom, ela tem um segundo relato. Um aluno a mais. Eu sou professora de teatro e há mais ou menos 5 anos eu dou aulas de teatro para jovens na Secretaria de Cultura da minha cidade. Certo dia, eu e meus alunos estávamos ansiosos, pois faríamos a primeira leitura do texto da nossa próxima montagem. O local das aulas e dos ensaios era na escola que se localizava abaixo da plateia do Teatro Municipal, que ela tinha falado, aquele porão onde antes tinha as coisas, quinquilharias, etc, etc, etc. E que foi reformado e agora é uma escola de artes com muitas salas. Estava com os meus alunos em uma tarde chuvosa. Eram 25 pessoas. Contei inicialmente para poder distribuir as cópias do roteiro. Sentamos em roda para a leitura do texto e começamos. Era uma comédia divertida, cheia de piadas, o pessoal ria muito e se divertia. Fizemos a primeira leitura tranquilamente. Demos uns 5 minutos para fazer uma segunda leitura e nesse meio tempo a chuva piorou muito e as luzes começaram a falhar. Acendia e apagava, acendia e apagava. Nada estranho por aí, porque, enfim, chuva forte, acho que todo mundo já viu luz piscando por causa da chuva. O clima alegre e descontraído do elenco mudou de repente. As pessoas começaram a ficar cansadas e desanimadas. Um sonho estranho chegou em todo mundo. Tempo ruim, a segunda leitura, preguiça normal. Mas aquela sensação de desânimo só aumentou. A leitura ficou lenta, as risadas diminuíram, os bocejos foram contagiantes, a luz meio fraquinha, irritando o olho e tal, foi só piorando a situação. Resolvi encerrar a leitura por ali, mas como estava chovendo forte, ficamos por lá por um tempo conversando. Uns se levantaram, se prepararam para ir embora, outros ajeitavam as cadeiras no lugar. Comecei a fazer a chamada dos alunos que haviam me esquecido no início da aula. Chamei nome por nome, estava atenta a cada presente que eu via, anotando no caderno. Em um momento em que levantei meus olhos em direção aos alunos, qual foi o meu espanto? Vi por trás deles, quase encostado em uma parede, uma figura estranha, sem forma, como uma sombra cinzenta que flutuava. Foi muito rápido, simplesmente apareceu no meio dos alunos e saiu pela porta. Levantei e fui olhar pela porta, não tinha ninguém. Pela direção que a coisa foi, eu teria batido de cara com a parede, ou sei lá, atravessou. Estávamos na última sala do corredor. Todos me olharam espantados pela minha expressão assustada. Falei qualquer coisa pra eles do tipo, achei que eu tinha visto uma barata, ou sei lá o que eu disse na hora. Estava realmente muito assustada. Depois disso, 3 coisas me chamaram a atenção com relação a essa história. Primeira, contei 24 alunos no início e distribuí 25 textos contando comigo, 25 pessoas na sala. Mas quando olho na chamada, haviam apenas 23 alunos. Vocês podem pensar que foi um erro de cálculo, ou simplesmente entrou mais alguém na sala, um penetra talvez, e eu não percebi. Mas não, eu conhecia cada um dos alunos presentes, não tinha faltado ninguém naquele dia, e um penetra eu teria percebido, a sala não é tão grande assim que eu não vejo a presença de um desconhecido. E eu entreguei um texto para cada alguém, e não me lembro mas eu entreguei um texto a mais para alguém, e eu não me lembro quem. Segundo, todos levaram seus textos para casa para ler e estudar. Quando todos foram embora, no canto da sala, em cima de uma cadeira, tinha um texto, esquecido, o 24º texto sem dono. Confirmei depois para ver se realmente todos tinham seus textos. Ninguém esqueceu o texto para trás. Terceiro, uma aluna, depois de alguns dias, estava conversando comigo sobre seu personagem na peça, tinha algumas dúvidas, falando sobre essas coisas, e de repente ela olhou para trás e ficou um pouco desconfortável, mas continuou conversando por mais um tempo. Ela voltou, olhou para trás e me perguntou, professora, quem é esse menino que saiu daqui agora? Quem você tá falando? Porque eu não tinha visto nada. E ela voltou a perguntar, esse menino que sentou ali no canto agora, ficou quietinho e saiu. Ele fez a mesma coisa no dia da leitura do texto. Pensei que fosse aluno novo. Ele tem algum problema, professora? Eu gelei na hora. Respondi apenas que não conheci, que provavelmente tinha algum problema ou era algum aluno de algum outro professor da escola. Menti pra não impressionar a garota. Eu não sabia quem era o garoto. Nem mesmo tinha visto. Contei para algumas colegas o ocorrido e não é que, para minha surpresa, outra pessoa, a professora de música, também tinha passado por algo semelhante. Um menino loiro, muito magrinho, vestido de branco, ficou sentado no fundo da sala assistindo o ensaio da banda. Era normal as pessoas pararem para ver os ensaios, principalmente alunos da escola, mas aquele menino tinha chamado muita atenção da professora porque parecia muito triste, muito sozinho. E a mesma coisa aconteceu. Ele apareceu na sala do nada e desapareceu sem ninguém perceber. Outros funcionários já viram vultos estranhos igual ao que eu tinha visto na sala. Um vulto cinzento e que flutua. Depois de um tempo, ninguém mais ouviu e nem se falou mais nesse aluno a mais. Bom, é isso. Desculpem a minha forma de escrever as histórias. Eu escrevo para teatro, mas relatar alguma coisa diferente. Ainda tô meio ruim nos detalhes, acho que às vezes fica meio repetitivo. Mas vou treinando aqui. Ainda tem mais alguns fatos que precisam colocar no papel. Se precisarem algum dia que alguém escreva para teatro, espetáculo ou cena, estou por aqui.
e façam excelentes adaptações. Então, grande abraço pros freaks. Muito obrigado, Selma. O seu texto não é ótimo, não achei ruim. O que eu gosto desse tipo de história, assim, é que ela me lembrava muito aqueles programas tipo Clube do Terror, sabe? Tipo, até mesmo, tipo... quem não, né? Nossa, eu tinha medo tipo, histórias daquilo. do tipo, o estudante a mais, ou coisa desse sentido, né? Tipo, Ali, o oitavo passageiro. Né? Ou coisa desse sentido, cara. Eu curto. E aí, o que vocês acharam? Gostei. Eu acho legal esse negócio. Tipo, só depois que você percebe que, tipo, não era pra ter ninguém, né? Assim, não era pra ter pessoa ali. Isso eu acho muito legal. Eu fico pensando, não será que pode ser o mesmo nos dois casos? O Sombra? Será? Ou seria algo diferente aí? Porque o Sombra vai na plateia também, né? Pode ser o mesmo. Pode ser que ele tava ali, ele tá querendo ver a aula ali tudo, tá... As pessoas estavam atraindo ele, né? Então, de repente, ainda era o Sombra, né? Quem sabe, é uma muito interessante. Eu acho Deixa eu legal. Não, diga, vai. Eu dar uma vírgula rapidinho aqui. Desde que você começou esse relato, eu tive que mutar aqui porque tinha uma coruja berrando igual uma condenada aqui do lado, Olha mas aí. ela parou agora. Mas pode continuar. Puta, berrando igual uma condenada. Logo coruja, hein? Coruja ainda. Falei, olha que ótimo fazendo a cena. Aí, ó, tá berrando ainda de novo. Acho que não dá pra ouvir, né? Agora tá mais longe. Não. Segue, por Só favor. você está ouvindo. Não, mas eu achei muito interessante o relato também. Porque, assim, o que eu gostei desse relato é que tudo é mais ou menos explicável, né? Tudo, sei lá, você se distrai, você dá um texto a mais. Alguém pegou, você, na hora de entregar, entregou 2 textos pra uma pessoa e a pessoa se distraiu e só deixou ele na mesa do lado, não devolveu pra você. Ou, enfim, a sensação só de ver alguém passando. Tudo bem, tudo isso Aluno é metendo explicável, mas ao mesmo tempo. Também. Mas ao mesmo tempo, tipo, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que é, tipo, alguma entidade, alguma coisa, algum espírito, alguma coisa que tá visitando ali o teatro? Ou Na que, verdade- porque tem os alunos e tá ficando próximo, né? Na verdade, tem que pesquisar a origem aí do local, pegar a história dele, o que já Cara, aconteceu pra poder Isso ver, aí, né? isso aí vai ser pior se você fizer isso, porque teatro municipal, esses espaços município é um inferno. Porque, tipo assim, olha ali uma fábrica onde morrer foi um presídio. Vamos fazer um Sim. centro cultural para crianças? Vamos. É assim que funciona o Estado, né? O Estado ele é super laico. Tem um lugar aqui na cidade próxima que fizeram uma fábrica de cultura, que foi uma fábrica que pegou fogo. Morreu uns 2 ali, tá ligado? Nossa, sabe que seria louco ter tipo uma produção assim? Quando você vai construir algo, você vai chamar o engenheiro, pessoal que vai ver ali o local se pode construir, né? A questão da terra, do terreno, tudo. Aí chama alguém pra ver, ó, pode construir aqui? Porque, ó, teve isso anteriormente. Aí ele vai, não, se construir, vai trazer tais entidades. Então, assim, seria legal ter isso, assim, sabe? Olha o cético. Construir, né? Não, mas é bem interessante, assim. Não pode construir aqui porque teve um incêndio, né? Que ele falou, e morreu tantas pessoas. Então, se construir tal tipo de estabelecimento, vai atrair essas entidades. Se for outro, aí Caralho, pode, mas sabe? aí Ter alguma fudeu, coisa né? assim. Então, quer dizer, tipo assim, todo lugar já teve pessoa que morreu, não tem como, não. Não, aí você vê o tipo de morte. Quem vai ser o especialista vai ser essa pessoa. O Brasil, sabe? que é o Ele vai cemitério dizer. indígena, né? Tamo fudido. Tipo, foi um cemitério indígena, então não pode ali, sabe? Tem coisa assim. É um especialista, né? Tem sempre um especialista, né? Pra ver se pode. O que antigamente se fazia muito, hoje em dia não se faz, né? O Ivan Mizanzuki entrou perguntando se é aqui que vem os bruxão. Manda beijo pro Ivan aí. Zé Ruela. Oi, Ivan. O que eu acho bacana é que tem muito lugar antigo, assim, que eles faziam pequenos santuários para locais que essas coisas aconteciam. Tá ligado? Tipo, então, aqui na Tibiriçá, né, que é Suzano, onde eu moro, recentemente, faz uns 4, 5 anos, assim, passaram retirando as estacas de cruz que a galera colocava onde rolava acidente, manja? Tem muito lugar em Minas ainda que tem essas paradas, que são cidades menorzinhas. Você fazer um pequeno santuário, tipo, pra sentar a alma. Você poder utilizar aquilo, né? É uma forma da alma ser lembrada por causa daquele símbolo, daquela coisinha ali e, sei lá, não te encher o saco pra você lembrar dela. Vai ficar tranquilo. Né? Então
tem essas paradas que são muito bacanas. E a outra coisa que eu queria só dar uma emendada assim, é que tem um escritor que eu gosto muito, é o Joe Hill. Não sei se vocês devem conhecer ele. Conhecem? Ai, meu Deus. O filho do Stephen King. Ele é o filho do Stephen King, né? Ele não usa o nome, ele fica só como Joe Hill, ao invés de Joseph Hillstorm King. O Joe Hill, ele tem um livro bem bacana chamado Fantasmas do Século XX, eu acho que é um apanhado de contos. E tem um que é um velho num cinema, né? E ele fala que naquele cinema, acho que eu já falei isso no Mundo Freak, naquele cinema tem um fantasma. E vira, mexe, aparece alguém falando, eu vi um fantasma. E o velho sabe que essa galera que fala, dependendo da forma como fala, não viu. Porque ele diz que quando a pessoa tem um contato com essa coisa que quebra a realidade, a pessoa dá aquela travada, né? Sim. Aquela mordidinha na cadeira. Sabe a travada que ela disse que deu? Que o cara olha assim e fala, caralho. Essa mesmo, essa mordida que ela na cadeira de madeira, isso mesmo. E aí o cara dá aquela travada assim e fala, caralho. E ele demora pra processar isso, não é uma coisa que rola na hora, manja? Você demora pra processar o que foi aquilo que você fez. Você responde instintivamente a isso, né? Você não consegue responder intelectualmente. E nesse relato dela é uma coisa que eu vejo muito disso, né? Tipo, ela tentou viver ali, vamos viver esse dia aqui. E depois ela tá fazendo esse trabalho de reflexão, né? Bem, vamos olhar aqui o próximo relato do Matheus Rigotti. Ele fala o seguinte. Não. O nome da história é Espectro. Eu tenho diversas histórias de uma casa onde morei na Vila Prudente, mas eu vou contar pra vocês uma delas que foi assombrada ao extremo. Tanto que depois desse dia, eu fui embora da casa e passei a morar com a minha esposa até os dias. Caralho, o cara abandonou a casa. Se não for um relato, assustador, Matheus, o pessoal vai te sacanear, você sabe, né? Tipo, eu tava em casa e escutei os passos, aí me mudei de casa. Falei, caralho. Vamos lá. Ele fala que ele é cristão e não acredita muito em espíritos, mas acredita em demônios e entidades malignas que existem no mundo. E a história dele acontece em meados de 2007. Minha avó estava de cama após Alzheimer e Parkinson. Ela gemia de dor todas as noites e dificilmente nós também conseguimos dormir. Era horrível ver uma pessoa sofrer e não poder fazer nada. A porta do quarto já estava entreaberta, pois ela nunca conseguia dormir totalmente no escuro. Ela já não se lembrava mais das pessoas e vivia chamando meu tio, que morrera anos antes. Um belo dia de feriado prolongado, tive que retornar para casa, pois tinha que trabalhar na sexta-feira, pois a empresa não havia emendado o feriado. Nesse dia, minha esposa me deixou em casa às 11 horas em ponto, 11 da noite, 23 horas. Esperei alguns minutos para poder ligar para ela e saber se chegou bem. Assim que desliguei o telefone, percebi que havia alguém na sala de casa. Para que possam entender, meu quarto dava para um corredor que levava para a sala, e na sala ficava a porta do quarto da minha avó, que ficava com a porta entreaberta. Quando eu olhei, vi uma sombra negra em forma de fumaça olhando para dentro do quarto da minha avó. Rapidamente, devido ao susto, deixei o copo de refrigerante cair da minha mão, e o mesmo caiu em pé e não se quebrou. Eu acho que essa é a parte sobrenatural da história. Ao ouvir o barulho, o espectro se virou e olhou para mim com olhos fundos e brancos. Eu rapidamente fui para trás, me escondendo na parede do quarto, peguei a Bíblia do meu pai e sentei em minha cama. Nesse dia, nem meu pai, nem meu irmão que dividiam o quarto comigo estavam em casa. Eu estava sozinho e não sabia ao certo o que tinha visto. Foi então que depois de alguns minutos eu tomei coragem e fui verificar o corredor novamente. Quando olhei, não vi mais nada. Rapidamente fui e liguei a luz do banheiro e caminhei até a sala de casa, que sempre ficava com a luz acesa devido a minha avó não gostar de dormir no escuro. Quando cheguei na sala, não vi nada, mas a casa era velha e tinha caído o estuque do teto. Eu não sei o que é o estuque do teto. Alguém sabe o que é o estuque do teto? Tá bom, deve ser um forro. Quando olhei para o teto, eu ouvi novamente. O espectro estava segurando na madeira do teto de casa. Eu me arrepiei dos pés à cabeça e corri para o meu quarto, onde fiquei acordado até as 6 horas da manhã. Peguei minhas coisas e fui trabalhar. Não cheguei a voltar para casa. Caralho, eu vi a cena, hein? Quem pode culpá-lo? Fiquei o resto do final de semana na casa da minha esposa, namorada na época. Poucos dias depois, minha avó faleceu. Até hoje não sei o que eu vi, mas eu tinha visto muita coisa naquela casa, desde presenças malignas no vidro da cozinha até uma forma peluda arrancando as telhas de casa. Mas isso ficará para uma próxima. Jesus amado.
Uma coisa, quem é contrário ao fato dele ter ido morar com a esposa agora, depois do Não, tá certinho esse Tá cara. certo, né? Errado sou eu aqui, tirando sarro dele. Com certeza. Eu sempre acho meio palha essa coisa que rola esses fantasmas muito palha, né? Assim, tipo, arranca o forro do teto, joga as telhas fora. Eu acho muito palha isso, assim, tipo. Chega na casa zoneando, né? Então, Hollywood nos acostumou mal, né, cara? Porque esses fantasmas, essas coisas, eles são sempre cafonas, né? A gente conversou sobre isso no Magicando já. Que pra magia funcionar, ela tem que ser cafona. Tem que parecer que caiu de um carro alegórico, tá ligado? Da vai-vai. Então eles são cafona. Por que tá arrancando o tijolo do teto? A Pris Guerreiro falou aqui que o estuque é uma cobertura de gesso, né? Que protege o... Parada de gesso que tem. Por que tá arrancando? Porque sim, né? Porque ele quer arrancar. Quer aparecer. É antes isso do que a sua cara, né? Sim. É bom, se a gente colocar. É um demonstrativo. Olha o que eu falei com a sua cara. E começa a tirar. Olha, ainda é caro o tal do estuque. E cai na cabeça das pessoas, aparentemente. É o que a Pris Guerreiro tá me falando, eu acredito nela. É isso. Cara, que louca essa história, hein, mano? Mas e aí? Será que acabou? O que eu fiquei mais achei estranho assim, pode, logicamente, não ter nada a ver, é o fato da avó ter morrido e o bicho tava olhando o quarto dela, não era isso? Acho que... Assim... E caraca, agora vai. Depois dessa suspirada, agora vai. Você viu a respirada que eu... Não. Essa respirada foi... Não, nada demais. Eu só tô pensando, eu acho que no caso ele que foi lá já sentindo que ela iria partir, assim, sabe? O fantasma? Eu acho que eu não consegui sentir a ideia de que ele causou mal ali. Eu acho que já foi atraído. Não sei porque, como falou, já tinha Alzheimer, já tinha Parkinson, né? Já alguém de idade. Não. Mas então, o ceifador sinistro, ele mata ou ele só vem buscar? Acho que ele iria vir buscar. Essa é a dúvida que fica pra nós aqui. O que ele faz? Ele só vem buscar, ele fala, tô passando por aqui. Buscar e tipo, oficializa, assim, sabe? Né? Ele dá o check. A gente pode dar aí outras visões aqui. Vamos lá. Lembrando que a gente respeita e tal, por favor, procure psicólogos, enfim, procure médicos, especialistas. Não tô falando que o cara é maluco, não é isso que eu tô falando, pelo contrário. Mas de que pode existir aquela narrativa de que, sei lá, de fantasmas do mal, seja espectros, obsessores ou o nome que você queira dar, se alimentariam e até meio que seria a causa de certos problemas de certas pessoas. Sim. E aí outra pessoa também pode falar a questão de karma de vida passada, então as pessoas estão lá presentes no sofrimento da pessoa, causando o sofrimento da pessoa e tal. Mas é sempre bom a gente tomar cuidado quando a gente for sugerir esse tipo de coisa, porque parece porque se a gente for reduzir muito esse argumento, você escuta que a pessoa tá merecendo sofrer. E eu acho que é um argumento babaca, all, assim, pra se dar a qualquer... Como diz o Peu, né? Você merece esse câncer, né? Então, a minha interpretação disso daí, e desculpa, é uma interpretação meio tipo infeliz, mas seguindo a própria ideia de que ele mesmo falou que ele não acredita em espíritos tudo, mas ele aceita a ideia de demônios, né, coisas malignas. Então eu imagino que talvez o que tenha ido não foi o ceifador que foi levar, né, ele foi dar o check, mas por ela já estar mal, por estar um ambiente ruim, pode estar atraindo entidades malignas que fica ali pairando, sabe? Fica meio que urubuzando ali. E então espero que não tenha acontecido nada demais assim, tenha tipo, falecido e ido para cima, né? Mas pode estar atraindo, sabe? Aquela ideia, cargas negativas, né? Vai estar atraindo energias negativas com essas entidades. Qualquer coisa, né? Assim. Carga negativa, qualquer coisa também, isso aí também, né? O nego tenta usar mais lei da termodinâmica sobrenatural, né? Porra, também é foda. Exatamente. Não, mas eu acho que... Um nicho pra ganhar dinheiro aí. Um livro sobre as leis da termodinâmica sobrenatural. E querendo ou não, e se a gente for pra um lado um pouco mais cético, assim, tal, você vai ver que, pô, não é uma situação fácil. Você falou, pô, ela já tava sofrendo muito, ela sentia muita dor, tinha a questão de, deixar a luz acesa. Então tudo isso ajuda a deixar esse clima onde você já não tá dormindo direito, onde você tem uma pessoa que você gosta passando mal. Tudo isso ajuda a criar essa... facilita pra ver esse tipo de fenômeno acontecendo, né? O que eu não excluo também mudar da casa, né? Porque... Não, acho que a coisa mais lúcida, né, que ele fez foi... não, e até porque pra mesmo... ir pra qualquer caso também, sabe? Mudar de casa.
Volta àquela mesma questão que a gente tava falando desde o início, né? Não importa de onde vem, a sensação é real. Então, pô, se tava mal ali por causa do que aconteceu na casa, ali tudo, parte pra outra, dependente do que tá causando. Se continuar acontecendo, aí vamos sentar e ver o que tem. Porque aí o buraco é mais embaixo. Não, concordo plenamente. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Cara, eu gostei muito da história, assim, só pra dar essa fechada. Eu gostei muito da história, fiquei curioso com a criatura peluda arrancando as telhas. Acho que seria uma coisa bacana. Tá bacana, assim, vamos colocar o limite no bacana, né? Tipo, nossa, queria Desculpa, André, eu não posso terminar a gravação hoje porque tem uma criatura peluda arrancando as telhas em cima da minha casa. O conceito de bacana aí, enfim, mas eu concordo, eu fiquei curiosa também pra saber mais. Pra ver qual é. Não diria que eu acho bacana, mas... É curioso, né? É curioso. E eu gostei da proposta do Léo, dessa coisa de que, na verdade, sei lá, foi lá pegar o finzinho da vela, né? Saber se alimentar ali do último momento. Achei legal isso. Isso é uma parada... Kelly, vamos encerrar essa história, por favor? Vamos lá. Legal, muito legal. A próxima história é de Rafaela Hernandes e a história se chama Sapatos. Meu nome é Rafaela Hernandes e recentemente fui apresentado aos podcasts do Mundo Freak por uma amiga do trabalho. Muito obrigado, amigo do trabalho da Rafaela Hernandes. Estou adorando e escutando os episódios que aconteceu comigo e resolvi compartilhar com você um acontecimento bizarro que presenciei. Quando tinha 13 anos de idade, com a separação dos meus pais, tive que me mudar. Deixei o apartamento onde meu pai continuou morando e fui junto com minha mãe morar na casa dos meus avós. Infelizmente, depois de alguns meses, meu pai entrou em depressão profunda por conta do fim do seu casamento e acabou cometendo suicídio. Hoje tá o dia dos e-mails, né, cara? Em seu velório, hoje tá pesado. Em seu velório, não quis chegar perto do caixão, não queria ter a imagem de seu corpo gélido e estático guardada em minha memória. Então eu acabei ficando sentado durante todo o tempo em uma cadeira bem no cantinho da sala. Apesar de terem muitas pessoas no ambiente tentando me consolar, a única coisa que prendia meu olhar era a pontinha de sapato social dentro do caixão. Sapato que havia lhe dado de presente em um de seus aniversários passados. Algumas semanas se passaram, não lembro ao certo quanto tempo, mas era uma sexta-feira à noite. Eu estava na sala de TV com uma amiga de colégio. Ela deitada no sofá de frente para a TV e eu sentada no chão logo em sua frente. Estava pintando as unhas, usava uma mesinha de centro como apoio. E lá eu estava concentrado na conversa entre amigas e olhando para minha mão. Até que então tive uma sensação meio estranha, como se alguém estivesse me observando. De canto de olho, perceber uma sombra escura no tapete da minha direita. Relutei para virar o rosto e observar melhor, mas não resisti. Eu fui virando lentamente a cabeça até avistar perfeitamente um sapato social, tal e qual aquele do caixão, e a barra de uma calça social preta. Na minha cabeça não haviam dúvidas. Era o meu pai. Fiquei totalmente sem reação. Não me mexia e nem ousei levantar a cabeça. Perdi a noção do tempo até que depois de uma pescada o sapato sumiu. Até que, ao fundo, comecei a escutar a voz da minha amiga me chamando. Rafa, você está bem? O que aconteceu? Você sentiu também? Aquela frase foi como uma bomba na minha cabeça. Você sentiu também? Olhei para ela na hora e respondi. Não, Gé, eu vi. Era o meu pai. Então ela começou a contar a versão dela dos fatos. Disse que estava conversando comigo e que parei de responder. E veio aquela sensação estranha de estar sendo observada. Ficou com a pele toda arrepiada e se encolheu no sofá. E então a chamar baixinho. E foi aumentando o tom de voz gradativamente, até que aos berros eu escutei e respondi. Ficamos muito tempo nos olhando, sem querer acreditar no que tinha acontecido. Não conseguimos dormir o resto da noite. Passamos a madrugada assistindo aos desenhos clássicos da nossa infância. Uns dias se passaram, mais ou menos, e aquilo estava na minha cabeça. Foi então que a coincidência aconteceu. Minha mãe veio conversar comigo e disse que estava sentindo um cheiro estranho, já fazia semanas. Parecia coisa apodrecida. Só que toda vez que ela perguntava se mais alguém estava sentindo, nada, só ela. E que então resolveu ir procurar ajuda no centro espírito que frequentava na época. A explicação que lhe deram era que meu pai estava próximo dela, que ela estava sentindo o que ele sentia. O cheiro das flores apodrecendo no caixão. Caralho, vai tomar no cu. Ai, viado! Vai tomar no cu. Depois de escutar o relato dela,
contei o que havia acontecido comigo naquela noite. Ela ficou sem reação no momento. Tentou me acalmar, dizendo que foi o meio que ele achou de se despedir de mim. E então hoje, toda vez que lembro do que aconteceu, penso dessa maneira. Caralho, escutei um miado. Gente, pelo amor de Deus, gente, comente alguma coisa. Eu espero que você escute. Tem gatos da sua casa. É normal que você escute miados. Olha Bom, pelo menos eu acho. Interessante que o Andrei que teve o déjà vu aí desse relato, mas esse foi o que, em parte, eu me identifiquei mais. Eu que mesmo que me identifiquei, né? Ele que teve o déjà vu, eu que me identifiquei. Duas coisas aí na questão. Primeiro, assim, meio nada a ver, mas foi legal saber que mais alguém faz isso pelo mesmo motivo. É de não chegar perto do caixão. Eu sou assim também. Eu só vou. Só uma curiosidade besta, assim, mas eu em velório eu não vou. De quem eu conheço, né? Assim, quem é próximo, não vou porque eu não quero ter a memória ali do corpo, né? Eu não olho mais. E aí eu vejo que muita gente não entendia o porquê disso, achava nada a ver, sabe? E aí foi bom ver mais alguém que pensa assim também. Não tô tão maluco, né? E como ela foi relatando a questão do pai dela ter falecido, e aí depois ter visto algo assim, comigo também foi um pouco assim, né? Faz relato pessoal aí, né? Faz acho que uns 3-4 anos, mais ou menos, e uns 3, mais ou menos, que meu pai faleceu. E logo depois, algumas semanas depois, eu acordei vendo ele. Na época eu estava fazendo faculdade, teve já vezes que eu descendo do ponto do ônibus no ponto ali, via ele do outro lado, né? Me incomodava pra caramba, sabe? Porque eu via ali, porra, né? Não tô conseguindo me desprender disso ainda, né? Então, sim, diferente do caso dela, eu sei, óbvio, mas eu só queria relatar foi essa empatia que eu tive. Eu acho que é muito. Primeiro, quando é alguém muito próximo, algumas coisas, essa coisa de não chegar perto do caixão, eu tinha muito mais isso. Morar na Inglaterra mudou muito a minha relação com a morte em geral. Não que eu tenha visto vários velórios enquanto eu tô na Inglaterra, mas mudou muito a minha relação com como eu vejo a morte e tal. Acho que hoje em dia, se eu não tive a experiência ainda, porque, enfim, a gente sabe que isso é uma questão de tempo, de perder muitas pessoas próximas. Então, também tem isso, claro. Mas eu imagino que é uma experiência muito difícil, né? E acaba que... Eu acho legal pensar que a pessoa veio se despedir, ou pelo menos se você não acredita necessariamente num espírito ou alguma coisa assim, que é pensar que a energia da pessoa veio de alguma forma, ou enfim, eu acho isso bonito. Eu sempre achei isso bonito, assim. E muito interessante como a coisa do sapato, né, assim, de tipo, não olhou, mas foi a forma que teve de trazer a memória, de estar presente, assim. Foi o que eu ela achei gravou, o relato. né? Foi um detalhe que ela gravou. É bem singelo até essa marcação, né? Apesar de ter sido uma situação tensa. Eu vou falar uma parada aqui que é até meio, talvez seja meio chato e tal, mas é só pra lembrar. Dentro da galera do espiritismo tem a visão, né, de que em caso de suicídio, você tá fudido, né? Então tem umas descrições assim bizarras da galera dizendo que, tipo assim, fulano suicidou, então, tipo, ele vai ter a experiência de sentir o seu corpo apodrecendo e ele vai ficar consciente, o espírito no corpo, enquanto os insetos comem a carne, blá, 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 em vida, né? Então, tipo, se você eu me suicidei hoje, eu tinha mais, sei lá, 20 anos de vida. Então eu vou passar esses 20 anos ainda atrelado ao corpo, só sentindo o apodrecimento, não podendo me mover. Isso incomoda demais. Eu acho esse conceito um conceito bem merda, assim, sabe? Porque, tipo, nem todo suicídio... Também não... Nem todo suicídio é o mesmo suicídio, né? Nem todo suicídio é pelo mesmo motivo, nem todo suicídio é... Cada coisa é uma coisa, né? Você já... errado. Pra gerar culpa, né? E desconsidera aquela coisa que eu falei, né? Tipo, que a depressão é uma das doenças que mais mata no mundo. Desconsidera que é uma questão clínica mesmo, né? Sim, é uma doença, uma questão médica. Uma doença. Ninguém culpa os outros porque as pessoas morreram de câncer, né? Exatamente, porque eu tenho, sei lá, qualquer outra coisa, peste negra, tá ligado? Febre amarela, não tem como isso. E eu acho que é uma versão simplista, sim, mas, contudo, porém, né? Deixa a galera aí com suas ficções no sentido de suas histórias, né? E sim, o Caio tá lembrando aqui sobre a questão do Vale dos Suicidas, que também é outro local existente no inferno, e
e que o próprio suicídio ele só se torna pecado um pouco depois dentro da igreja, né? Não era pecado no início. E é uma visão cristianizada, uma visão que eu acho bastante pesada, né? Pra se tratar. E tá implícita na história no momento em que fala que, olha, o cheiro de podre que você tá sentindo é as flores dele, né? Apodrecendo no caixão e pra dar esse peso, né? Que também é uma coisa que aparece numa linha do primeiro relato lá em cima. Eu acho que esse relato também conversa um pouco com aquele primeiro que a gente viu, né? Não só pelo fato ruim. Mas, boa sorte pra Rafaela, né, cara? Que luta, né? Sempre uma luta, né? É muito difícil. Desejo força pra ela. Gente, mas tem um relato sobrenatural pra gente comentar aqui, né? Vamos. É o fantasma dele, ponto final. Até o Léo concordou. Sim, velho. Fazer o quê? Tá vendo? Várias revelações hoje as pessoas acreditam em fantasma, lobisomem. O segredo é gravar aqui à madrugada, batendo. O ouvinte não sabe, mas clima. Agora na Inglaterra é 3 horas da manhã. Mas Era 2h20. Você sempre está à frente do nosso tempo. Eu vivo no futuro, gente. Mas eu vou voltar pro passado em breve. Léo, você ia falar? Então, não, mas um geral não, mas puxando esse e o primeiro, somente, que a gente vê que é algo denso, né? Até a gente termina de contar, assim, conversar e fica esse silêncio meio assim, porque é algo pesado, mas eu me conforta em ver a pessoa escrevendo, enviando e falando disso, sabe? Que eu acho que isso é muito interessante, assim, de você pôr pra fora essa questão, esse peso, assim. Isso eu acho demais, sabe? E isso, mais uma vez, me relacionando com o que eu passei, eu acho isso ótimo, sabe? Você passou por algo ruim, põe pra fora, sabe? É algo ruim, não é? Então, coisa ruim tem que pôr pra fora. É bem essa ideia, sabe? Então, eu acho ótimo os ouvintes que mandaram isso daí, de estar conseguindo pôr isso no papel, estar conseguindo relatar isso. Isso eu acho muito bom. A Pris Guerreiro, ela disse aqui que a Dora, né, a dona Dora Guerreiro, a mamãe freak, ela disse que, na visão dela, entendeu também que o pai veio se despedir porque não teve a chance de despedir, né? Que ele se suicidou e ela não foi ver o corpo, né? Então foi uma chance dele de trazer a despedida. Eu fico com essa narrativa, né, cara? Eu acho que ela é a narrativa mais interessante mesmo. E que mais acrescenta, né? Sim. E ele veio pra isso mesmo, que ela teve uma chance ali de pelo menos um último contato, né? E que a gente volta de novo porque sempre essa questão de visão e tal, né? A amiga dela falou que ela meio que saiu do ar um pouco, né? Ela ficou um tempo, ela teve que gritar pra conseguir a atenção dela de volta e tal. Desintonizou, né? E eu vejo, assim, de novo, se a gente for pegar por um lado bem cético, falar, não existe nada depois da morte. A pessoa morreu e é isso. E não tem espírito, não tem nada, assim. Mas ela viu de qualquer forma. Então a gente volta para o que a gente estava falando mais cedo, né? Tipo, o que leva à experiência, a existência de um espírito ou não, tal, ainda assim, de certa forma, às vezes é uma forma do seu cérebro trazendo fechamento para aquela situação, né? Uma forma do seu cérebro mesmo te ajudar a processar tudo isso que aconteceu. De novo, a gente volta aqui acreditando o motivo do fenômeno não invalida o que o fenômeno traz de sensação, né? Sim, com certeza, com certeza. Bem, alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Pessoas, se vocês estão muito tristes ou se vocês estão querendo desaparecer, procurem ajuda, tá? Sim, CVV 144, né? Era o CVV? Não sei, deixa eu ver aqui. Não sei, mas eu acho importante a gente lembrar as pessoas. Você não tá sozinho. E se você... 141, perdão. 141, tá, foi mal. Centro de Valorização da Vida. E, como eu ouvi uma vez falando, né, tipo, depressão tem cura e o suicídio não é a cura. Tem outras curas pra ela. Então, procurem ajuda, amiguinhos. A cura é escutar Mundo Frio Confidencial, que é divertido. Pris tá perguntando, tem história de ET hoje? Não, não tem. História de ET são raras. Não é toda aconteceu comigo que tem, não. É raríssimo. Os ET tão tímido. Eles não vêm sempre. Eu tenho uma história mais ou menos de ET. Mais ou menos de ET. Tipo, ele era metade ET, metade... É híbrido? É filho de ET com humano? Como que é? Pode ser outras coisas também, né, gente? Pode não ser um ET. O lado cético do Pá tá lutando contra o Believer, né? Você vê que eles estão travando uma batalha. Então eu gostaria de encerrar esse podcast parabenizando nossa queridíssima doutora Tupaguerra, que finalmente terminou seu doutorado e agora
agora tá com tudo e não está prosa. Parabéns, Tupá. Mas agora é só a Doutora Guerra aí, que é mais legal. Exatamente. Nome de vilã. Com uma cicatriz no olho, né? É quase um vilão de. Tipo, um vilão de filme, né? Assim. Vilão Doutora do Guerra. James Bond, né? Então, Tupá, aproveite esse final de podcast e me ajude aqui. Defina pra mim o mal. Mal. Não vai acontecer. O Andrei, ele gosta de fazer essas perguntas, né? O Andrei sempre faz umas perguntas. Você, assim, doutora, você pode falar o que você quiser agora. Você pode que eu falar. quiser. Doutora, se alguém reclamar. Não dá esse poder, Kelly. Não faça isso. Ponto final. O doutorado já deu esse poder. Então. Não sou eu que estou dando. Birmingham deu esse poder pra ela, não fui eu. Não, o doutorado não te autoriza a falar qualquer coisa. Na verdade, Fale o doutorado, ele te faz ter aquela velha certeza de que você não sabe de quase nada, né? Uhum. Mas quem tá te ouvindo, não. Então, aí você pode falar o que for. Mas você tá falando isso com certeza do doutorado, né? É isso, exatamente. O doutorado me deu a certeza de que não sei de nada direito. Mas, enfim, eu tô muito feliz de ter conseguido terminar. É realmente incrível, assim, ter conseguido terminar. Eu mal acredito. E agora eu tô aqui resolvendo umas questões legais, enfim, né? Tipo, tem que regularizar o documento do não sei o quê pra poder depois conseguir regularizar o diploma no Brasil e etc. Mas em breve eu tô aí, de volta, e daí eu conto ao vivo sobre Por o que é o favor. mal. Olha só. Num karaokê. Não quero o quê? Eu canto sobre o mal, é isso? Perfeito. Então é isso, galera. Muito obrigado, Tupá Guerra. Deixa a mensagem pros nossos ouvintes. Queridas instruções, já saltos. Eu estou muito feliz de ter participado de um Aconteceu Comigo. Muito legal. Me chamem mais vezes. Estou muito emocionada, estou curiosa já. Sabe que eu fico ainda, né? Tipo, eu fico agoniada, não agoniada. Eu fico nervosa quando vai ser o episódio, eu fico, tipo, muito curiosa. E não que nem da primeira vez que eu gravei com vocês, que a primeira vez eu não conseguia dormir. E, tipo, só ia sair 3 da manhã e eu não conseguia dormir. Eu fiquei deitada na minha cama, assim, tipo, atualizando a internet pra tentar ver se o episódio saia logo. E o não Andrei te tá fazendo mais... sofrer, né? Atrasou nesse dia. Atrasou, eu fiquei. Eu acabei dormindo antes de sair, porque, enfim, eu tenho sono. Mas não nesse tanto, mas eu ainda fico ansiosa com os episódios. Então, muito obrigada, Andrei, por me convidar pra gravar. E aí? Olha aí, Seu ó, lindo. tá vendo? Vocês ficam falando mal de mim, viu? Não, seu lindo. Tá bom, gente. Muito obrigado, Mascalé. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui neste, que é um dos carros-chefes, assim, do nosso Mundo Freak. Esse programa é um programa muito querido por todos nós. Muitos alunos gostam também desse programa, os alunos que ouvem costumam falar que gostam muito. Parabenizo também a Tupá, parabenizo meu colega Léo Mitocondria, que está aqui, o senhor Andrei, e os ouvintes que estão aqui presentes. O pessoal que mandou as mensagens, muito obrigado pelas histórias, e gostaríamos de muito mais, muito mais. E não se esqueçam de aprender os banimentos, serve para todos esses momentos. Custa nada, né? Custa nada. Isso já é propaganda do Magicando? Ouçam-nos lá no Magicando, que nós estamos trabalhando sobre isso. E, inclusive, você que tem interesse em descobrir mais coisas sobre esse mundo do oculto que está rolando aí, temos as postagens do Magicando, que são as postagens que acompanham o Libernu, te ajudando a entender melhor o que se passa naquela loucura que é o Libernu. Então, por favor, são nossos convidados lá também. Perfeitamente. Então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado aí do episódio. Legal que eu nem me despedi, ó. Olha só. Mas o Léo não pode se despedir? É que ele já fez 3 jabá esse programa. Ele quer fazer mais jabá, é isso? Léo, se despeça aí. Pior que eu ia fazer. Não, mas eu queria trazer a felicidade que a Tupá demonstrou aí de estar gravando Aconteceu Comigo, porque também é meu primeiro que aconteceu comigo. Então é bem legal esses episódios. É muito legal. E também, já que o próprio Keller fez o jabá dele, então eu também vou fazer. Vocês me encontram lá no Papo Lendário, no Mitografia. Sempre lá, né? Porque eu sou o host, então não dá pra largar aquilo lá. Alguém tem que tomar conta da bodega. Então espero que vocês tenham se divertido. E aquilo, não olhem para o telhado. Não olhem. Pra cima, né? Como é o nome do negócio que não pode olhar? Alguma coisa Nuke, não é? O Stuck. Stuck. Stuck Nuke. Não olhe pro Snook, Stuck, esse negócio aí.
Eu estava na sala de TV com uma amiga do colégio, ela deitada no sofá de frente para a TV e eu sentada no chão logo em frente. Estava pintando as unhas, Tá, problemas. Essa história a gente já leu. Eu lembro dessa história. Eu lembro que eu já li essa história. Hã? Essa história eu já li. Oi? Sim? Não. Sim. É engraçado que a Tupá falou não, tipo, sim, não. Já? Tá bom, eu não tô lembrando dela, não. Mas é que eu ouvi todos os aconteceu comigo. Eu tô olhando. Vocês têm certeza que eu nunca li essa história na minha vida? Provavelmente, Cara- não sei se você nunca leu essa história na minha vida, mas eu não consigo me lembrar dessa história em nenhuma outra coisa, não. Gente, me dê ajuda aí. A gente já leu essa história que aconteceu comigo, hein? A Pris disse que não lembra dela. Ih, rapaz. Tem mais gente dizendo que não Será que lembra eu sei que também. essa porra? Então. Aí, ó, Não a teve Pris programa disse que não teve programa dessa história, não, Andrei. Eu acredito na Pris. É. E eu ouvi todos os aconteceu comigo. A mãe dela também disse que também não Rapaz. teve, não. Eu também acho que não. Cara, porque assim, eu tenho um terror interno, eu vou revelar pela primeira vez pra vocês, que é ler a história de alguém de novo. Tipo, numa displicência. Mas, tá bom, vou continuar lendo então. Vamos lá. Não, mas eu realmente, tipo, eu não consigo lembrar dessa história. Ó, eu li essa merda, não é possível. Oi. Andrei. Cadê? Ó, faz assim, lê, a gente comenta, e daí depois qualquer coisa avisa as pessoas, se alguém ouviu, se alguém lembra dessa história, alguém sabe em qual episódio, se ela já foi lida, avisa pra gente nos comentários. A Pris tá dizendo que ela lembraria da pontinha do sapato, eu também acho que não... Tá bom, vamos lá.